A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, que diz: Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 13, o começo do sofrimento de Jó. Falamos anteriormente sobre a virtude e a riqueza de Jó, quando o inimigo ele se apresenta ali junto com os filhos de Deus, diante do Senhor. Satanás ele veio e disse que Jó adorava o Senhor, porque ele, pelo que o Senhor tinha dado para ele, Ele temia o Senhor. Será que Jó teme a Deus sem intenção? Foi isso que Satanás ele diz, somente pelo que ele tinha e não por amor ao Senhor, por adorar realmente ao nosso Deus. E nós vamos ver que nesse capítulo, ele já começa falando sobre o sofrimento de Jó. Vamos observar que nessa parte vai narrar o momento em que Jó ele perde tragicamente todos os seus bens e seus 10 filhos, em um único dia. Então, diante da catástrofe, sua reação não é de revolta, mas de profunda adoração e submissão a Deus. O cenário trágico, nós vamos observar nesse cenário, algumas perdas súbitas. Mensageiros chegaram a Jó, relatando 4 tragédias em sequência. A primeira, que os sabeus roubaram seus bois e jumentos, matando todos os seus servos. A segunda mensagem trágica foi que um fogo destruiu suas ovelhas e pastores. A terceira foi que os caldeus roubaram seus camelos e mataram os servos. E a quarta, que um vento forte derruba a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos eles. Note que foi notícia uma atrás da outra, notícia ruim. E uma das piores aqui, com certeza, é a perda dos seus 10 filhos. Jó, ao ter essas notícias, ele reagiu, ele vai reagir com luto e submissão. Em vez de ele amaldiçoar a Deus, como Satanás ele havia previsto que ele faria, Jó ele rasga suas vestes, ele rapa a sua cabeça, e se raspar a cabeça era um sinal de luto, luto profundo realmente por uma perda, e na cultura daquela época isso era normal, e ele vai se prostrar em terra, e não vamos ver Jó, sendo insubmisso ou culpando Deus de maneira, ou amaldiçoando ou culpando Deus de maneira nenhuma. Nós vamos ver que ele reconhece, a soberania de Deus. Ele vai pronunciar uma das frases mais famosas da Bíblia, que diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó é um exemplo de vida, para nós, de fé, de uma fé inabalável. Jó ele nos ensina a adorar a Deus não apenas nas bênçãos, mas também na dor. Ele entende que tudo que possuímos vem de Deus e é passageiro. Então, essa fé, inabalável, não estava apenas nas bênçãos. Ele não queria Deus, ele não adorava ao Senhor pelo que o Senhor poderia dar, mas pelo que o Senhor é. Ele entende tudo que nós possuímos, nós precisamos entender, vem de Deus e é passageiro. Mas nós devemos nos apegar em Deus para que quando chegar os momentos difíceis, nós estamos firmados, em Cristo Jesus, ligado no Senhor, como Jó estava aqui. Satanás, ele é aquele que ele é a fonte do mal.
né? Ele vem como um instrumento, ele foi ali um instrumento que agiu através dos desastres naturais, né, de outros povos. Então, Satanás ele usa muitas das vezes dessa forma ainda nos dias de hoje, né, através dos desastres, através, né, de tantas coisas, de guerras, de situações que nós observamos aí, maligna mesmo, coisas que vêm do inimigo, ele se utiliza disso para destruir famílias, para fazer tantas coisas. Então, né, a passagem ela vai deixar claro que a fonte do mal não foi Deus, mas foi Satanás, né, que ele agiu através do desastre, todos aqueles desastres naturais e usando outros povos. É isso que o inimigo faz. Ele usa às vezes outras nações para oprimir uma outra, para guerrear. E nós estamos vendo isso no meio, né, pelo mundo, guerras, tantas coisas acontecendo, né, que o inimigo ele está usando, usa um, usa outro, ele cria isso para tirar, né, muitas vezes criar situações difíceis. Né. Nós vamos ver que o texto ele vai lhe concluir que mesmo diante da maior adversidade, Jó não pecou, nem culpou Deus injustamente. Então, que nós possamos também olhar e não culpar. O versículo 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Então, que nós possamos continuar confiando no Senhor, né? Colocando diante dele, em meio das lutas, das provas, das dificuldades, que nós venhamos glorificar e exaltar o nosso Deus, né? Não se apegando, né, sendo materialista, sendo pessoas que querem tudo, né, fazer, porque quem se apega às riquezas desse mundo, até essas coisas todas, quando muitas das vezes em algum momento se perde, em algum momento, né, o castelo desmorona, vai desmoronar, as coisas não vão acontecer, essa pessoa se afasta de Deus. Mas quando nós estamos realmente ligados no Senhor, ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, pode ter certeza que nós vamos permanecer firmes no meio de qualquer dificuldade, qualquer luta. Isso vai vir para aperfeiçoar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, mesmo no meio da dificuldade, continue crendo que o Senhor, ele pode te dar, que ele pode te abençoar, que ele pode operar o seu milagre na sua vida. Então, que Deus te abençoe nesse dia.